Essa é a palavra que nós temos que ouvir nessa noite. João 14. E aí diz aqui, irmãos, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, não traga, né, irmãos, não traga tribulação para o seu coração, né? Não ponha o seu coração em desordem, não ponha o seu coração numa situação difícil, né, irmãos? Por quê? Ele vem explicando por quê aqui, ó. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então ele garante, né, irmãos, a cada um de nós que ele ia, né, preparar lugar, e ele já foi. Então se ele foi, ele já preparou lugar para cada um de nós. E quando ele fala, não se turbe o vosso coração, por quê, irmãos? Porque se a gente olhar para as coisas dessa vida, se a gente olhar para as nossas dificuldades, as tribulações que passamos, se a gente olhar para as fraquezas que nós temos, nós vamos colocar o nosso coração em desordem. Desequilíbrio, irmãos, né? Desequilíbrio. Isso é turbar, né? Trazer tribulação, e nós não podemos. O nosso coração tem que estar em paz, irmãos. Por quê? Porque o nosso coração é a boa terra. O nosso coração é o que recebe as coisas de Jesus. O nosso coração, ele recebe as informações de Jesus. Ele recebe muito mais que isso, irmãos. O Espírito Santo, o Pai e o Filho está no nosso coração. Então nós temos que guardar o nosso coração. Lá em Provérbios capítulo 4, irmãos, acho que no versículo 23, lá diz, né? De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida, né, irmãos? As saídas da vida. Então aí diz aqui, ó, versículo 3, ó. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, virei outra vez, né, irmãos? Quando que ele vai vir? Ele já veio uma vez em carne, Jesus, né? E ele vai vir outra vez para nos buscarmos. Então, ele já foi, ele já preparou o lugar lá. Ele fala que na casa do Pai há muitas moradas. Então, tem morada suficiente para todo mundo. Ele já preparou lugar para nós. Ele já voltou, né, como o Espírito Santo, e ele vai vir buscar a sua igreja, irmãos, né? E aí diz aqui, ó, versículo 4: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo aqui, ó, eu sou a forma, né, de vocês se achegarem a Deus. Eu sou a forma, eu sou o caminho para vocês chegarem ao Pai. Eu sou o caminho para vocês chegarem à salvação. Eu sou o caminho que vocês devem percorrer, né, irmãos? Percorrer por toda a vida, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E é nisso que nós devemos, né, irmãos, permanecer por todos os dias. Eu permanecendo todos os dias em Cristo, eu estou no caminho. Eu permanecendo todos os dias em Cristo, eu tenho a verdade. Eu permanecendo em Cristo todos os dias, eu tenho a vida. Então, é a forma que as pessoas têm de ter vida com abundância, de ter salvação. Aí diz aqui, ó, versículo 7. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Isso é muito importante para nós, irmãos. Nós sabemos que as mesmas obras do Pai são as obras de Jesus e vice-versa, né, irmãos? Então as pessoas muitas vezes elas querem provar para nós, né? Provar para nós que o Deus lá do Antigo Testamento é o Pai de Jesus e pronto, acabou. E isso, irmãos, o que Jesus disse aqui é uma das provas de que o Deus lá do Antigo Testamento não tem nada a ver com Jesus e nada a ver com o Pai de Jesus, porque as obras são diferentes, né, irmãos? As obras são diferentes, não são iguais. E não adianta dizer, né, irmãos, mas lá se comportou daquela maneira por causa disso. Não,
O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, ele não muda o caráter dele, ele não muda a sua conduta, né, irmãos? Ele não muda. E contra isso, irmãos, não tem argumento. Contra isso não tem argumento. Deus não muda. Né? Lá em Tiago 1,17 diz, né? Ele não muda. Ele mantém a conduta dele. Ele não muda o parecer, ele é da mesma forma, ele é o mesmo jeito. Da mesma forma que ele se comportou, antes se comporta hoje e sempre vai se comportar. Jesus, o único Deus verdadeiro, é a vida eterna, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Irmãos, as obras que Jesus fez, ele diz que aquele que crê nele, aqueles que estão nele, fariam essas obras, e fariam maiores do que aquelas. E se olhar para a nossa vida, irmãos, é uma verdade. É uma verdade. Se a gente pensar, né, em pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo para nos trazer a verdade, para nos ensinar qual era o caminho, pessoas que foram usadas para nos recepcionar, né, quando nós viemos para a palavra, viemos para a verdade, a gente vê que essas pessoas em si mesmo não são ninguém. Nós não somos ninguém. E a obra que nós fazemos, a obra que o cristão faz, é uma obra espetacular, irmãos. É uma obra muito grande. Uma obra de você conseguir converter uma pessoa pela palavra da verdade, pelo Espírito Santo da verdade. É uma obra muito grande. E se comparar com o homem, com o ser humano, irmãos, quem é o ser humano para que possa ser usado para isso? Quem é o ser humano para que possa defender essa palavra, irmãos? Defender o que Jesus disse. Porque as pessoas não conseguem defender o que Jesus disse. Porque as pessoas, elas se corrompem. Elas estão na corrupção. A corrupção fala mais alto. Fala mais alto. E aí diz aqui, ó, versículo 13, né? Ó, e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí ele vem dizendo aqui no versículo 17, quem era esse outro Consolador, né, irmãos? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. E estará onde, irmãos? Em vós, estaria neles, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aí, irmãos, vem a pergunta, né? Nós recebemos o Espírito Santo e nós não vimos Jesus, nós não andamos com Jesus. Os discípulos aqui andaram com Jesus. E como que nós vemos Jesus para receber o Espírito Santo? Porque o mundo não pode receber, porque o mundo não vê e o mundo não conhece. E nós, como que nós recebemos? Aí a palavra fala lá em Efésios capítulo 1, né, do 12 em diante, que nós recebemos quando nós ouvimos a palavra do que, irmãos? Da verdade, o Evangelho da nossa salvação. E tendo crido, fossem selados com o quê? Com o Espírito Santo. Então, por nós ouvirmos a palavra da verdade e nós crermos, né, irmãos? Crermos nessa palavra é a mesma coisa que estar com Jesus, é a mesma coisa que andar com Jesus, é a mesma coisa que ver Ele face a face. É a mesma coisa. Pela palavra, né, irmãos? Nós cremos nele. Nós cremos. E isso é suficiente para a pessoa receber o Espírito Santo. O mundo não recebe, por quê? Porque o mundo não vê. Hoje é impossível ver Jesus face a face. Hoje é impossível andar com Jesus, né, fisicamente ali. Mas é muito possível através da sua palavra, coisa que o mundo não tem, o mundo não quer. Então, a forma hoje de ver Jesus, andar com Jesus, é através do Novo Testamento, né, irmãos? Então, quando ele fala, eu sou o caminho que nós temos que percorrer, qual que é? O Novo Testamento. Eu sou a verdade. Onde está a verdade? Novo Testamento. Eu sou a vida. Onde está a vida? Novo Testamento. Então, é a forma das pessoas se achegarem a Jesus, enxergar Jesus, estar com Jesus. O Novo Testamento. E aí diz aqui, ó. Versículo 18, ó. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que coisa, né, irmãos? Então ele está dizendo para os discípulos, ó, vocês não vão ficar sem pai e sem mãe, não. Eu vou voltar para vocês. Ainda um pouco que o mundo não me verá. Olha só que coisa, irmãos. O mundo não ia ver mais Jesus, porque ele ia para a cruz e ele ia voltar para o Pai.
mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós? Como que os discípulos iriam viver, irmãos? Pela palavra, pelo Espírito Santo, ia viver pela palavra de nosso Senhor Jesus, né, irmãos? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o Espírito Santo, o Pai e o Filho, ele faz morada naqueles que obedecem a sua palavra, irmãos. Então a palavra é o que a humanidade tem hoje para se garantir, né, irmãos? Para garantir a sua salvação, a sua libertação, garantir que está no caminho. É a palavra, o Novo Testamento. Versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Aí ele vem dizendo de novo aqui, ó, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então ele nos dá, né, irmãos, a paz do alto. Ele fala assim, ó, a minha paz vos dou. Eu não dou essa paz como o mundo dá. Então o mundo dá uma paz diferente, de forma diferente para o ser humano. E aí o ser humano, ele abraça a paz que o mundo dá. Ele turba o coração dele, turba o coração. Ele põe o coração em desequilíbrio. Ele põe o coração em tribulação. E aí é o que é, irmãos. É o que é o ser humano sem Jesus. O ser humano em Cristo é diferente. O ser humano em Cristo, ele não se turba o coração. O coração em Cristo, ele prepara o coração dele, né, irmãos? Ele mantém o coração em paz. Quando as coisas acontecem, ele entende, não, pera lá. Essas coisas querem entrar no meu coração, mas já tem um morador lá dentro, né? E na verdade 3 que são um. Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão dentro de nós, em nosso coração. Nosso coração, irmãos, a palavra fala que enganoso é o coração do homem, né? Enganoso o coração do homem. Mas aquele que tem Jesus, irmãos, o coração ele tem que ser a boa terra. Nós temos que guardar verdadeiramente o nosso coração, cuidar do nosso coração. Porque o nosso coração, ele é desejado, irmãos. O nosso coração, ele é disputado. O mundo disputa o nosso coração. O mundo quer o nosso coração. Lugar celestial é o nosso coração. O príncipe desse século, irmãos, ele foi expulso lá do céu. Ele foi expulso lá do céu. Ele era um ser celestial. Ele era de lá, irmãos. A forma dele chegar mais perto, daquilo que ele tinha e ele perdeu, é ele tomar o nosso coração. É a forma dele chegar mais perto de Deus, é tomando o nosso coração, porque é lá que Deus está, irmãos. Então, para o céu ele não pode voltar mais, lá ele já foi expulso, ele foi derrubado na terra, foi jogado, lançado na terra. Ele tem grande ira, ele sabe que tem pouco tempo. Então, nós não estamos no céu, nós não estamos lá. Nós não estamos lá do lado do Pai. O Pai está em nós, né, irmãos? Está em nós. Então, o nosso coração é um lugar celestial que deve ser guardado, deve ser valorizado. Nós temos que saber que dele, irmãos, do nosso coração vai sair vida. Vida àqueles que precisam, vida àqueles que querem Jesus, vida àqueles que querem a paz do alto, porque a paz do alto também está em nós. Então, irmão, tudo isso é muito maravilhoso, irmãos. Nós temos que valorizar, né, a cada dia tudo aquilo que Jesus tem nos dado, tudo que Ele tem nos garantido, porque é o que nos mantém, irmãos. Se a gente olhar para essa vida, irmãos, nada temos aqui que nos interesse mais. Nada temos. Só que o fato de nós estarmos vivos, estarmos em comunhão com os irmãos, isso é muito importante também. Então, se nós não podemos ainda ir para o Pai, nós vamos viver aqui da melhor forma, irmãos, né? Nós vamos viver aqui da melhor forma. E qual é a melhor forma? É conquistando o mundo? Não, a melhor forma é defendendo a palavra, a melhor forma é glorificando a Jesus, a melhor forma é estando em comunhão com os irmãos, ajudando os irmãos.
A melhor forma é essa, não tem outra, irmãos. Automaticamente a paz do alto, ela vai estar em nós também.